Olá a todos, sejam bem-vindos novamente. Dando sequência à aula de introdução sobre românico e gótico, importante dizer que quem não assistiu à aula sobre o românico, assista, basta ver o link aqui na descrição, porque os conceitos que eu vou falar sobre as catedrais góticas, elas já se encontram na introdução da aula sobre o românico. Então, é fundamental que se veja essa aula em primeiro lugar sobre o românico para que possamos compreender essa continuidade para o período gótico. Período gótico que se difere do românico, mas que possui características muito próximas, porque o gótico ele sucede ao românico, mas não é simplesmente uma evolução do românico. Existem características bem diferentes que precisam ser abordadas. Porém, nós precisamos entender que o formato basilical, as explicações que eu trouxe da Basílica Romana, lá do antigo Império Romano, são da mesma forma importantes para entendermos essa manifestação arquitetônica e artística do período gótico. Bom, então, iniciando, o gótico, ele tem uma data de fundação 1137, aproximadamente, segundo aí bibliografia. Essa data pode alterar para 1140, 40 e poucos. Mas o que acontece é que essa primeira basílica gótica, a igreja, né, a Catedral de Saint-Denis, não é? A Basílica de Saint-Denis na França, ela vai ser reformada, uma igreja que foi reformada do estilo românico, nós vamos ver aqui mais adiante, para o novo estilo moderno que sucede ao românico. Lembrando que essas duas palavras, tanto românico quanto gótico, não eram palavras, termos usados nesse período medieval. O gótico ele surge já a partir do século XVI, especialmente com Vasari, Giorgio Vasari no Renascimento, enquanto que o românico, esse termo se cristaliza mais no século XIX. Então, o gótico ele é a arquitetura moderna desse período, do século XII, do século XIII, como veremos aqui. E essas mudanças serão substanciais, porque toda a arquitetura, todo o pensamento artístico vai se alterar de acordo com isso que nós vamos entender aqui. O movimento gótico ele traz uma arquitetura de luz. Isso vai ser fundamental. Nós vamos entender por que a luz consegue penetrar uma catedral gótica, especialmente as do norte, da França, Alemanha, mas vamos nos concentrar aqui na França, mostrando então uma verdade estrutural. Como que esses elementos, como os arcobotantes que vemos aqui nessa fotografia de 2019, lá de Saint-Denis, ao norte de Paris, esses arcos-botantes, junto com os arcos ogivados e as abóbadas de nervura, que vamos ver daqui a pouco, vão permitir um desenvolvimento de grandes vitrais que vão permitir que as janelas fiquem maiores e, consequentemente, que a luz penetre dentro das catedrais. A luz vai ser, poeticamente, um elemento construtivo das catedrais, uma diferença muito gritante e significante se compararmos com a arquitetura românica, que é uma arquitetura, como vimos no vídeo anterior, mais robusta, paredes mais grossas, mais fortes, que não permitem que a luz penetre com tanta abundância. Enquanto que o ideal dessas catedrais francesas é justamente que a luz penetre. E a luz precisa penetrar por quê? Por causa de uma ideia que se cristaliza na Baixa Idade Média, mas que já é descrita desde a antiguidade, com a ideia de claridade, com a ideia de claritas, essa manifestação da divindade de Deus através de uma das suas criações mais bela e espelha
a própria ideia do divino, que é a luz. A luz seria, dentre essas manifestações da natureza, aquilo que mais se assemelha à ideia da beleza, da bondade e da verdade. A luz que ilumina a razão, a luz que significa o bem, a luz que se opõe às trevas. As trevas é o espaço do maligno, do mal. O mal é a ausência da luz. Então, a própria ideia do mal, do diabo, seria algo que está afastado da luz, algo que se perdeu do bem, está longe, bem afastado da verdade, da bondade e a luz, né, a própria luz. Então, nesse sentido, a catedral gótica, ela precisa que a luz penetre no seu interior para que isso se manifeste visivelmente. Eu, inclusive, explico isso na minha aula sobre cor, no curso Cor, como isso se deu, de forma a pegar ali os pensadores da Igreja Católica, da patrística, indo até lá filósofos da Antiguidade Tardia, é como que essa ideia de luz se desenvolveu. A luz para o bem, né? Isso traduzido já para o cristianismo. Ah, quem também vai falar muito bem sobre esse assunto, um autor muito conhecido aí dentro da história da arte, é o Panofsky. Erwin Panofsky, ele trata sobre o Abade Suger, o Abade Suger que vai ser o grande responsável por essa reforma de Saint-Denis, e vai agregar os grandes mestres construtores que vão desenvolver esse grande protótipo da arquitetura gótica que é Saint-Denis. E depois a cristalização também dessas ideias com São Tomás de Aquino e a escolástica. O Panofsky também tem um importante livro sobre a arquitetura e a filosofia escolástica relacionando, né, a filosofia com a arquitetura. Então, também é um texto muito importante. Mas o que fica aqui como aviso, né, como lembrete para a arquitetura gótica. O gótico é luz. A ideia do gótico é trazer à luz o que contraria uma visão moderna do gótico como algo enegrecido, como algo dark, lembra pessoas que usam trajes pretos, maquiagens pesadas, as bandas de rock dos anos 80, né, com aquele visual gótico, né, dos filmes de terror, e vão trazer então um lado sombrio para esse termo gótico. Né? Isso acontece porque no século XIX, né, final do XVIII, mas no século XIX, surge, né, um estilo literário chamado terror gótico, dentro do contexto do romantismo. Então, essa visão do goticismo vai tender para algo mais mórbido, mais enegrecido. Esse é um assunto mais complexo, né, sobre o terror gótico, as suas origens e a sua influência no cinema contemporâneo, nas artes como um todo, na cultura pop. Isso fica para uma outra oportunidade. As plantas também dessas catedrais góticas eram rigorosamente orientadas em relação aos pontos cardeais. Então, nós temos a fachada oeste, como as grandes fachadas principais, seguindo ali a orientação da cruz latina, e o próprio sol percorria um caminho de luz, ele iluminava desde a rosácea leste, da rosácea oeste, no pôr do sol, né? E o sol nasce ao leste. E ao leste está a absíde, o grande altar. Então, de forma que ao longo do dia, o sol percorra todo o seu caminho, iluminando toda a catedral, todos os vitrais, e se pondo a oeste, iluminando as grandes rosáceas que ali se localizavam. Essas rosáceas, nós vemos aqui uma rosácea do transepto norte, já do período radiante, do gótico radiante, nós vamos entender também um pouquinho sobre o gótico primitivo, o radiante, o flamejante, com algumas imagens. Essas rosáceas também marcam a característica fundamental da arquitetura gótica. Tá? Então, junto aí com os elementos já conhecidos, como os arcos ogivados
e os arcobotantes. Então, são elementos que sempre vão nos remeter à luz, né? Também temos a presença de pedras preciosas em obras de arte, as esculturas, que também vão sofrer uma grande alteração do românico para o gótico e do gótico para o renascimento, assim como presença de arte tradicional que temos lá do românico e do bizantino. Mas o vitral ele começa a ocupar, junto com as esculturas, as principais manifestações do gótico. Sobre as origens do arco ogivado, algo que é muito discutido, muito debatido, autores do século XX, muitos ali não conseguiram precisar exatamente de onde teria vindo o arco ogivado. Muitos vão nos relatar a influência da arquitetura islâmica, que pelo contato com as cruzadas penetra no Ocidente, mas também vão ter questionamentos, suposições se esse arco ogivado teria alguma influência com os povos normandos, escandinavos, mas isso ficou mais descartado, essa hipótese foi descartada. Então é mais provável, e claro, existem muito mais documentos, mais evidências, inclusive de edifícios que existem, e o arco ogivado veio do Oriente, né, por influências de uma arquitetura que até antecede aos muçulmanos. Né, e fica mais claro que os muçulmanos também popularizaram os arcos ogivados durante a Idade Média. Mas existem aí fontes que vão aí à Índia antiga, ao Oriente, passando pela Pérsia, com seus arcos parabólicos, não exatamente arcos ogivados, mas que vão influenciando a arquitetura até chegar ao Império Bizantino. Nós temos aqui, por exemplo, essa ponte bizantina Karamagara. Essa é uma das pontes, segundo aí algumas pesquisas aí realizadas, é a ponte de arco ogivado mais antiga, a estrutura mais antiga de pé de um arco ogivado, né? Então, já nos dá ali uma ideia, né? Então, uma ponte do período bizantino da alta Idade Média. Então, os árabes na alta Idade Média e posterior influências das cruzadas, então as cruzadas já a partir do século XI, XII, vão promover, claro, um grande intercâmbio cultural. Mas Saint-Denis, na França, vai ser o grande protótipo, né? Onde vai ter a certidão de nascimento da arquitetura gótica. Porque os diversos mestres, diversos conhecimentos sobre a arquitetura, sobre a transmissão das forças da engenharia, da arquitetura, né? Sobre o peso, como que os pesos vão ser distribuídos pelos pilares, das abóbadas de pedra para os pilares. Tudo isso vai ser condensado através de mestres alemães, franceses, que se concentram em Saint-Denis, né? Então, o gótico vai ser caracterizado por quê? Por nervuras transversais de arcos cruzados, chamada abóbada de nervura. Ela possibilita o desenvolvimento da arquitetura gótica, dessa transmissão de forças, de peso para os arcobotantes e para os contrafortes que veremos mais adiante, junto com o arco ogivado, que também vai se comportar de maneira diferente do arco de volta perfeita romano, caracteriza a arquitetura românica, assim como os arcobotantes. Então vamos entender esses elementos com mais calma. Então a presença dos normandos, dos ingleses também apontada aí como um elemento crucial para o desenvolvimento do gótico no norte da França, né? E conforme havia dito, os escandinavos, a arquitetura e dos vikings, dos normandos, foi desacreditado, né? Como não sendo aquela que teria influenciado especialmente as formas e elementos orgânicos ali, vegetais da arquitetura gótica. A luz.
Vitrais no lugar das paredes pesadas. Então, o que nós vemos aqui? A abside, o grande altar de Saint-Denis, fotografado aqui em 2019, quando eu tive a oportunidade de conhecê-la. E vemos aqui os vitrais. Então, nós já vemos, inclusive, as abóbadas de nervura sobre, né, a abside. E o que nos chama atenção, em primeiro lugar, a luz. A luz que penetra as catedrais. Essa luz que também, junto aos vitrais coloridos, vai promover um grande espetáculo luminoso dentro da catedral. E esse espetáculo luminoso é a teofania da luz, essa manifestação da criação de Deus em um dos seus sentidos mais belos e plenos, que é a visão da verdade, da clareza, da justiça, da bondade, e são valores transmitidos pela luz, pela ideia de luz, não só, né, dentro do catolicismo, mas também em diversas culturas. A luz representa todo esse aspecto do bem. Os mosaicos bizantinos, tão comuns e característicos no românico, no período anterior, são, em grande parte, substituídos pelo vitral. O vitral vai ser uma arte extremamente valorizada, necessária à construção dessa arquitetura de luz. Então, nós vamos encontrar tanto vitrais extremamente coloridos, com cores belíssimas, como o azul de Chartres, que vai ficar famoso, mas também algumas catedrais possuíam vitrais mais austeros, não com a presença já de tantas cores, mas o que deixa o gótico famoso é justamente a presença dessas cores, desses vitrais, desses desenhos que nos narram histórias também fundamentais do período, não só de santos, mas também de reis, entre outros motivos. O gótico ele é importante pela questão das abóbadas de nervura que vemos aqui em cima. Vamos ver com mais detalhes alguns pontos das abóbadas de nervura, somado ao arco ogivado, ou seja, esse arco forma de ogiva, de bala, esse arco pontudo, mais os arcobotantes que estão na parte externa e vamos vê-los aqui com mais calma também. Isso vai caracterizar, inclusive, Pevsner, no seu livro Panorama da Arquitetura Ocidental, ele nos coloca que isso é o que vai possibilitar a arquitetura gótica em si, né? Mas é importante lembrar da questão da luz. Há uma questão metafísica e poética da luz. Não quer dizer que toda arquitetura gótica tem que ter esses três elementos, especialmente os arcobotantes. Existem igrejas, grandes edifícios, por exemplo, na Itália, góticos, o gótico na maneira italiana, que é diferente aqui da francesa, e não tem arcobotantes. Então, edifícios que não atingiram uma determinada altura, não vai ser necessário o uso de arcobotantes, né? Mas essa associação ela é comum da arquitetura gótica monumental francesa. Mas a simples presença de um arco ogivado já nos dá toda a conotação do período gótico. A contemplação da estrutura. Voltando naquilo que eu havia dito, Panofsky relaciona a escolástica. Ah, por que, que ele relaciona a arquitetura gótica, que vai se subdividindo em uma ordem, ele faz essa relação da arquitetura com a filosofia escolástica na própria ideia da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, a divisão dos estudos e partes que organizam para compor um todo elevado. Então, é um dos estudos mais interessantes sobre o período gótico. Vale a pena consultar aí quem quiser aprofundar sobre o gótico. A presença das rosáceas, conforme eu havia dito, e temos também alguns elementos da arquitetura basilical que vão caracterizar o período gótico especialmente. Uma divisão em 3 ou 4 andares, sendo os principais a nave, né? Nós vemos aqui a nave central e as naves laterais, aquela ideia que vem lá da Basílica grega. A galeria, essas galerias ficam acima das naves laterais, ou trifório. Existem edifícios que vão ter tanto uma galeria quanto uma outra galeria, né, o trifório. E o clerestório. O clerestório, ela
aquele conjunto de janelas na nave principal que permitem que a iluminação chegue na nave principal, algo que vem lá das basílicas do Império Romano e que passa para as igrejas, as catedrais da Baixa Idade Média. Então, isso aí nós já vimos lá na aula do Românico. E por essa foto nós podemos ter uma boa ideia da iluminação da Catedral Gótica. Como que a luz penetra? Aqui nós vemos os túmulos de reis e rainhas da França, que estão aqui enterrados, foram reunidos, ocorreram diversos episódios de depredação, como ocorreu na Revolução Francesa. A Revolução Francesa que foi tão nociva para as catedrais góticas, justamente pela questão da monarquia e da Igreja Católica, um assunto muito complexo. Mas as igrejas góticas sofreram com a Revolução Francesa, foram depredadas, destruídas e tiveram que passar por longos processos de estudo e restauração, incluindo aí a grande figura de Viollet-le-Duc. Mas o que nos importa aqui propriamente nessa igreja, nessa foto que vemos aqui, é a presença da luz e desses elementos fundamentais que caracterizam o goticismo, como os arcos ogivados, os vitrais, né? Mas vale lembrar que tudo isso é um espaço sagrado, tanto religioso quanto civil. A Basílica de Saint-Denis é a Basílica dos Reis da França, então ela tem um sentido simbólico, uma importância muito especial para a história, para a monarquia, para a cultura francesa. Então ela é um ponto de partida. Necessita bastante tempo e bastante calma aqui, Basílica de Saint-Denis. E conforme havia dito, a Basílica de Saint-Denis, ela não nasce gótica, ela foi uma reforma de estruturas que haviam anteriormente, que já remontam desde o período merovingio, dos primeiros reis da França, mas ela se toma a sua configuração aproximada no período românico e depois ela é modernizada, reformada para o gótico. Vamos lembrar dos incêndios, né? Todos esses problemas que aconteciam no período. A sua fachada tem ainda os seus elementos românicos, arcos de volta perfeita, nós temos os contrafortes bem proeminentes, há um sentido mais horizontal ligado ao românico. O gótico sempre tem um impulso vertical e o românico ele se assenta numa estrutura mais pesada. Nós vemos que as janelas também vão possuir uma dimensão um pouco menor, e mesmo com uma mudança para arcos ogivados, mas um pouco mais tímidos aqui nesse início, mas vemos que é uma adaptação, reforma daquilo que havia anteriormente no românico. Uma das torres se perdeu, existe um projeto de restauração dessa torre, está em andamento. Temos aqui também a presença de meias e merlões, algo que nós vimos lá naquele românico em Portugal, que traz aqui essa ideia de uma arquitetura acastelada de fortaleza, um pouco mais leve aqui, e, claro, essa forma basilical, uma nave central, naves laterais, o tímpano com os elementos que se ligam à vida de Virgem Maria, do juízo final, aquilo que já vem do período românico. E o seu interior já completamente reformado para o gótico. Aqui nós já temos tanto a presença do gótico primitivo quanto do gótico radiante. E essa diferença nós vamos entender ainda aqui nessa aula de introdução, vai ser muito importante. Mas podemos ver aqui a nave central, com a galeria, né, o trifório e o clerestório, um clerestório muito avantajado, rasgando as paredes, né, com seus vitrais, e aqui um detalhe da nave lateral e a beleza dos arcos ogivados. Então, quer dizer, nós passamos aqui não só pela reforma inicial do gótico primitivo, mas também para o gótico radiante. Ela foi sendo construída e reformada à medida em que o gótico foi caminhando aí pelos seus períodos, né? Então, os três principais é o gótico primitivo, o radiante e o flamejante. Vamos ver isso mais adiante, com mais detalhes.
Os arcobotantes. Vamos observar essa fotografia que eu realizei em Amiens, famosa Catedral de Amiens, que fica na França. Já recomendo aqui um documentário encontrado aí na internet, no YouTube, que se chama O Enigma das Catedrais Góticas. Um documentário muito rico, muito importante, que nos mostra os problemas estruturais que a Catedral de Amiens passou e continua passando. Então, ela é uma boa porta de entrada para conhecer a arquitetura gótica. Então, vejam esse documentário, O Enigma das Catedrais Góticas. E justamente por causa desse documentário, a Catedral de Amiens entrou no meu roteiro de viagem, porque eu não poderia deixar de conhecê-la. E subindo, fazendo uma visita na Torre Norte, nós podemos ver os arcobotantes na sua plenitude. Como que os arcobotantes são esses arcos externos, né? Vemos aqui nessa ilustração de Viollet-le-Duc, já do século XIX, como que os arcobotantes, eles não só permitem que o edifício fique em pé, eles permitem que essas grandes janelas possam ser rasgadas, diminuindo a responsabilidade da parede estruturalmente, deixa o edifício mais leve, e esse peso vai ser transferido para esses arcos externos e desses arcos externos para esses pilares. E, né, como vemos aqui, esses contrafortes. Mais adiante eu tenho outras ilustrações que nos mostram isso de uma forma mais clara. Então aqui já está composto, né, mais uma parte aqui do que caracteriza a arquitetura gótica, os arcobotantes. Vemos aqui um outro elemento também muito comum, muito citado, que são as gárgulas. Vemos aqui uma gárgula, cabeça do monstro aqui por cima, mas a gárgula é justamente por onde escorre a água. Esse duto por onde essas águas da chuva são transferidas para fora do edifício. Gárgula não é exatamente o monstro. Gárgula é por onde a água escapa. Pode ter vários formatos. E no período gótico, era comum que esses elementos apotropaicos, não, o que seriam isso? Elementos que espantam o mal olhado, o azar, forças, espíritos demoníacos, né? Então são elementos que têm essa função e podem ter, né, claro, as suas origens fora do cristianismo, no paganismo, em diversas outras religiões, mas que foram sacralizadas pelo cristianismo. Então não quer dizer que sejam elementos estranhos ao cristianismo, mas elementos que foram cristianizados e fazem, né, claro, parte de toda a poética desse período. Então, a Catedral de Amiens é uma das nossas referências aqui nesse estudo e vamos ver algumas fotos muito belas dessa catedral. Nessa ilustração, justamente aqui, nós vemos como que a força das abóbadas de nervura se soma com os arcobotantes e com o arco ogivado. Então, nós temos aqui o arco ogivado formando esse arco pontudo. As abóbadas de nervura formam então todo esse emaranhado, aqui, esse esqueleto complexo, e essas áreas de maior tensão, onde o peso da estrutura, especialmente das abóbadas de pedra e do telhado, quando elas se apoiam, se firmam aqui na parede, nas paredes, esse peso ele é transferido não só para as paredes da nave central, mas também para fora da igreja através dos arcobotantes. Esse peso é redistribuído, esses grandes contrafortes externos, cimados aqui por um pináculo. Então isso faz com que a estrutura se pareça mais leve. A arquitetura gótica ela nos dá essa ideia de uma verdade estrutural. John Ruskin, no século XIX, já comentava a respeito disso, de uma verdade estrutural da arquitetura gótica, porque a arquitetura gótica ela não esconde a sua técnica construtiva. E algo que vai ser muito valorizado dentro da doutrina modernista, na arquitetura moderna, no período gótico nós já vemos essa ideia de verdade estrutural. O próprio edifício em si se apresenta sem nenhum tipo de
maquiagem, não é? Nenhum tipo de reboco, algo que esconda a sua estrutura. A sua estrutura está ali aberta e evidente. Ela faz parte da beleza e da estética. Então isso vai ser muito valorizado, né? Posteriormente, conceitos arquitetônicos também vão se alterar. O goticismo entra em decadência para a entrada do Renascimento, né? Então, de tempos em tempos, nós vamos encontrar movimentos que valorizam ou que dizem valorizar a verdade estrutural. Mas o gótico ele é plenamente um período onde essa verdade estrutural ela é manifestada visivelmente e ela compõe um elemento de beleza imprescindível. E da arquitetura gótica nós temos um dos edifícios mais famosos, que é a Notre-Dame de Paris. Quando eu estive lá, infelizmente, foi o período logo após o seu incêndio, em 2019. Mas por essas fotos, né, nós podemos ver o início das restaurações, inclusive com esse cimbramento, para reforçar os arcobotantes, para que eles não sofressem ou caíssem devido aos problemas estruturais decorrentes do incêndio. Então, ainda podemos ver aqui essa fotografia, os andaimes que estavam na reforma, que provocaram um incêndio que colapsou uma parte das abóbadas de pedra e também a flecha Viollet-le-Duc do século XIX que aqui havia, né? Essa igreja, né, a igreja de Notre-Dame de Paris será restaurada conforme estava ali anteriormente. Isso foi uma decisão muito bem acertada do patrimônio francês. Então, vale a pena também estudar ela com mais calma. Vamos ver aqui alguns pontos dela em alguns momentos. Mas, por si só, ela também é muito complexa. E a planta de uma catedral. Vimos na aula do românico como é a distribuição dos elementos de uma catedral românica e para o período gótico nós não temos grandes alterações substanciais. Nós vamos ter a grande nave central, que vai ser o grande corpo da igreja, nós vamos ter as naves laterais, o transepto, formando então essa nave perpendicular, né, que corta transversalmente a nave central, o cruzeiro ao centro, esse cruzeiro encimado por cúpulas, por flechas, né, geralmente, o coro como um prolongamento da nave central, que vai de encontro ao altar. O deambulatório, vimos lá no românico deambulatório, esses deambulatórios serão ainda mais valorizados no período gótico, com as suas absidíolas ou capelas laterais, né? As capelas radiantes aqui ficam na lateral da abside. Essas capelas radiantes ou absidíolas, elas vão abrigar aquelas relíquias sagradas das cruzadas, imagens santas, relíquias de santos, pedaços de corpo humano, né, dos próprios santos, enfim, uma diversidade de relíquias que, segundo a tradição, né, foram ali espalhadas e que se reúnem nessas catedrais. Então, a igreja ela vai precisar de ampliação, ela precisa de reformas para atrair um grande número de peregrinos. Então, essas cidades ficam apinhadas de gente para ver essas relíquias, para tocar muitas vezes nessas relíquias, e a cidade como um todo se desenvolve, né? Todo um comércio, toda uma questão de hospedaria ao lado dessas catedrais, assim como lá no vimos no românico, são catedrais que vão ter ao seu redor escolas, abadias, universidades, hospitais. Então, há todo um complexo, há toda uma vida que gira em torno dessas catedrais. Elas não são vistas isoladamente apenas como um núcleo, né, um templo religioso. Precisa entender toda uma função social ligada ao Estado, ligada à igreja, ligada a tudo que é
social, ao conceito de caridade que se desenvolve na Idade Média, dos hospitais, dos asilos, dos orfanatos e também das escolas, né? E a Capela Mor, né, a própria abside em si, culminando ali com um altar, com um sacrário, né, os pontos mais importantes de uma igreja. E bem aqui à frente, né, o nártex ou a Galilê, na fachada oeste, né, em geral, onde temos aí também a presença acima das grandes rosáceas. Então, essa é uma configuração tradicional de uma planta baixa de uma catedral gótica. E na fachada externa, especialmente nas grandes fachadas oeste, as fachadas monumentais, é importante reconhecermos os diversos elementos que vão se dividindo por toda a fachada, dando um impulso vertical, especialmente esse impulso vertical do goticismo, algo que não é visto no românico. E todos esses nomes, importante ter um dicionário de arquitetura, um dicionário de arte, mas especialmente um dicionário de arquitetura, para que, né, fique mais fácil, que a leitura não fique complicada. Os dicionários, justamente para que se faça aí, né, como auxiliar das leituras para entender todos esses nomes, muitas vezes difíceis de decorar, de recordar. Então, por isso que é importante ter em mãos, adquirir um bom dicionário ou alguns dicionários de arquitetura. Então, todos esses nomes são importantes. Nós temos aqui, desde a portada com seus elementos, as arquivoltas, com ogivadas, o tímpano com seus relevos escultóricos, geralmente o juízo final, vida da Virgem ou o santo local, o gablete, que é essa espécie de pórtico, que é esse frontão que avança pela, pela fachada frontal, muito característico do período gótico, esses corredores, né, conhecidos como lógia, um termo francês, a introdução no período gótico da Galeria dos Reis. Essas galerias dos reis, inclusive, né, que representam os reis do Antigo Testamento, foram na Revolução Francesa, especialmente Notre-Dame de Paris, confundido com os reis da França, e essas esculturas foram depredadas, decapitadas e posteriormente refeitas pelo o Viollet-le-Duc, né? Então, a Galeria dos Reis é um elemento que se encontra em diversas catedrais góticas. A rosácea, nós vemos aqui uma rosácea já do período flamejante. Em Amiens, nós vamos encontrar o gótico radiante, mas elementos do gótico flamejante, essas igrejas foram sendo restauradas, reformadas em períodos posteriores, e também temos adições modernas já do século XIX, como o próprio Viollet-le-Duc, né? Ele adicionou outros elementos que se deterioraram, especialmente com a Revolução Francesa, com depredação, mas o Viollet-le-Duc adicionou gárgulas que não existiam, como no caso da Notre-Dame de Paris, né? Ou arco-botantes, que não existia originalmente, ele adicionou em algumas igrejas, né? Os pináculos, que são esses elementos pontiagudos tão característicos da arquitetura gótica, também são, né, junto aí com os corochelos, parte aí fundamental, né? Então, são nomes aí bem comuns, bem utilizados, que nós vamos encontrar nos dicionários. O gótico primitivo. Então, chegamos aqui numa das igrejas, né, catedrais mais importantes do gótico, do surgimento do gótico, que é a Catedral de Chartres, famosa não só pela arquitetura em si, né, mas pelo bom exemplo do que é o gótico primitivo e também porque Chartres foi um importante centro de educação do período. A escola de Chartres, uma escola muito conhecida, inclusive pelas artes liberais, que vamos ver aqui um detalhe de uma de suas portadas. Então, ela possui aqui a rosácea gótica primitiva. Vou fazer um comparativo dessas rosáceas para entender melhor, já de uma beleza, de uma amplitude que nós não encontramos no período românico.
Mas ainda é uma igreja e ainda nos dá essa solução da arquitetura românica, né, um impulso mais tímido, né, para esse impulso verticalista, né. Então os contrafortes aqui ainda estão bem acentuados, mas já os arcos ogivados também não são tão pontudos como veremos mais adiante, mas já é um arco ogivado que vai se destacando, né, do arco bem diferente de um arco de volta perfeita românico, né? Os arcos são ligeiramente aqui ogivados, né? Mas as arquivoltas, né? Essas esculturas, estátuas, colunas, né? Vamos ver aqui alguns detalhes. E vale lembrar aqui que essas torres foram acrescentadas já nos períodos posteriores, né? Tanto no gótico radiante quanto no gótico flamejante. Vemos que essa torre maior ela já tem muito mais rendilhados, já tem muito mais ornamentos que não corresponde ao gótico primitivo. Essa torre foi acabada em um momento posterior, né? Então vale lembrar aquilo que eu falei em outros momentos. Numa mesma catedral, nós podemos ver vários períodos, né? Pode ter românico, gótico, um gótico primitivo, um radiante, um flamejante, né? Até o barroco, né? Nós vamos encontrar aí diversas épocas, diversas fases históricas. Então a presença aqui dos contrafortes, a flecha norte, né, da esquerda, que é justamente essa que vemos aqui, né, e a flamejante no sul, né, essa aqui, ó, né, a flamejante e aqui a do período radiante, menos ornamentada a, do que a flamejante. As esculturas alongadas, os pórticos, né, nas portadas, vamos ver alguns detalhes. A Galeria dos Reis, né? Essa Galeria dos Reis ela já pode ser vista aqui já um elemento característico do gótico radiante. E vamos ver também as abóbadas quadripartidas, muito características do início do gótico, né? O gótico primitivo vem com as abóbadas quadripartidas, vamos ver imagens, e depois um desenvolvimento para sexpartidas, divididas em 6 pedaços, né? Já no período gótico e especialmente no flamejante. E aqui nós vemos 3 tipos de rosáceas. A rosácea do gótico primitivo, essa em primeiro lugar, a do gótico radiante e aqui a do gótico flamejante. Essa rosácea do gótico primitivo, ela se assemelha muito a uma roda. Ela tem um aspecto mais pesado. Eles não investigam uma limpeza maior ou uma carga menor para, para as pedras deixarem mais espaço para os vitrais, então ela vai ter um aspecto mais pesado se compararmos com aquilo que vem posteriormente, que é o gótico radiante, esse gótico que também tem uma forma de uma roda, porém com raios maiores. Esses raios já não são tímidos, eles avançam do centro para fora, nos dando uma estrutura muito mais fina, mais esbelta, né? Então, se compararmos o primitivo com o radiante, vemos claramente que um é mais leve, uma estrutura mais leve, mais esbelta. Isso era muito comum, essas representações na Idade Média, dessas rodas, desses círculos, onde eram estudados elementos, os 4 elementos, né, os humores, tudo isso haviam esquemas visuais, né, inclusive encontramos isso com Isidoro de Sevilha, sobre esses esquemas. Então a ideia da roda, né, a roda da fortuna, nós vamos ter aqui 7 artes liberais dispostas dentro de uma roda. Inclusive vamos encontrar também em Amiens, né, essas rodas. E a rosácea, claro, ela é aquilo que vai emanar do centro, né? Geralmente a Virgem Maria, Jesus, de dentro para fora, né? Então, quer dizer, toda uma ideia religiosa, né, católica, inserida aqui. E posteriormente, o período flamejante. O período flamejante, ele é controverso porque muitos apontam que o período flamejante é um período de decadência da própria escolástica.
ascensão aí do nominalismo, né? De uma arquitetura que busca muito mais o ornamento, decoração, o aspecto mais decorativo. Porém, o flamejante vai nos levar a estilos que serão extremamente profundos e importantes, como o manuelino em Portugal. O gótico, o flamejante em Portugal, vai abrir as portas para o manuelino, né? Então, é um assunto aí bem controverso, mas como que nós podemos entender o flamejante seria que por esse aspecto de labareda, é um fogo, um desenho que remete muito mais a essa ideia de um fogo de labaredas e já buscam desenhos mais intrincados, rendilhados, mais complexos, como vemos aqui nessa rosácea de Amiens, né? Então, o gótico flamejante também é conhecido como flamboyant, né? Por causa aí das suas labaredas. Então, temos aqui o exemplo de Chartres, né, do gótico primitivo. Temos aqui Saint-Denis, o transepto norte de Saint-Denis, esse que vemos aqui. Lembrando que Saint-Denis tem tanto o primitivo quanto o radiante. E no caso de Amiens, temos essa rosácea já do período flamboyant, né, o período flamejante. Por dentro, vamos observar aqui essa diferença. Então, essas 3 fotos também feitas por mim em 2019. Por dentro, Chartres. Vemos aqui a beleza dos rendilhados e como que as formas geométricas são perfeitamente espalhadas. Por dentro aqui o gótico radiante, né, em raios de Saint-Denis, né, mais luz penetra. E no gótico flamejante nós temos essa beleza também, né, dos intrincados que já dão mais um aspecto de fogo, né, algo que está ali irradiando de uma forma mais orgânica nesse sentido. Essas rosáceas, né, conforme aponta aqui, né, um outro recurso original foi adicionado pelos construtores de Suger, do abade Suger em Saint-Denis. Uma rosácea dentro de uma moldura quadrada sobre o portal central, né, como vemos aqui, rosácea de Saint-Denis, cercada pelos tetramorfos que representam os 4 evangelistas. Então, elementos aqui bem interessantes, mas é uma rosácea já aqui bem tímida, né, se formos comparar com as rosáceas já do período radiante e especialmente do flamejante. Nós já vemos o desenvolvimento dessas rosáceas ainda no final aqui do período românico, por exemplo, a Catedral de Worms, na Alemanha, né, variedade de aberturas arcadas, janelas com rodas e rosáceas, galerias e cursos, né, caminhos ali, galerias, lombardos. Então, o românico na Alemanha, os países ali do Sacro Império Romano Germânico, nos dão características que são diferentes do norte da Itália, né, como vimos lá na Torre de Pisa, na aula do românico, né, no vídeo anterior, mas que já nos dão elementos que possibilitam uma dominação que será aproveitada no período gótico. E nessa foto, um detalhe da rosácea de Notre-Dame de Paris, rosácea do gótico radiante. Vemos que ela é mais leve, ela tem também esse formato de roda, né? Mas uma roda onde os raios já se prolongam de uma forma mais esbelta, né? Então, já diferenciada do gótico primitivo, né? Com seu aspecto mais pesado. E por dentro, vamos observar mais elementos para compreendermos melhor. Vemos aqui abóbadas de nervura ou cruzaria, né? Então, essa abóbada de nervura, no caso, dividida em 4 partes, período aí, do primitivo ao radiante. O clerestório, estrutura que vem lá das basílicas romanas, né? Vimos lá na aula anterior do românico, com as basílicas romanas, bem expandida, né? Já também passou por reformas ali pelo gótico adiante. O trifório, que é uma galeria por onde se tinha acesso sobre as naves laterais. O arco ogival, bem característico.
e aqui no caso um dos pilares, dando aí os elementos da Catedral Gótica. E aqui o coro. Nós temos aqui o coro. Vamos ver inclusive alguns detalhes do gótico flamejante. Tem aqui dentro de Amiens. Marcando bem, especialmente a questão da luz. A luz que penetra de uma forma bem clara e evidente, nos dando aí toda aura, né, que uma igreja gótica precisa. Saint-Denis, novamente, uma ampliação daquela foto que vi anteriormente. As janelas clerestórias, né, e a galeria. Então, Saint-Denis também, essas grandes janelas clerestório, a galeria e abaixo a nave, as naves laterais. Estão formando aqui 3 níveis bem evidentes. Na Basílica de Saint-Denis, então nós temos essas abóbadas quadripartidas, ou seja, dividida em 4 pedaços, 4 gomos, e vai caracterizar o início da arquitetura gótica. Também nos dá como que a alvenaria, né, se deu, né, a construção dessas catedrais, lembrando que em alguns casos, essas abóbadas, algumas cederam, caíram sobre as pessoas. Então, houveram esses episódios no passado, mas de forma geral, estabilizadas aí ao longo do tempo, muitas foram reformadas e reconstruídas em períodos posteriores devido aí a causas naturais, incêndios e até mesmo a questões de guerras e revoluções. Temos aqui novamente essas abóbadas quadripartidas, né, seguindo aqui Amiens, né? Amiens, lá do documentário do Enigma das Catedrais Góticas, fica visível as rachaduras na sua estrutura. Temos aqui rachaduras, inclusive sobre aqui a nave lateral, que é bem mostrado nesse documentário. E nas suas abóbadas quadripartidas, que remete aqui ao gótico o gótico radiante, né? O gótico radiante para o flamejante. O flamejante já se caracteriza com 6 divisões. Já nos dá aqui a ideia da fragilidade estrutural do edifício. Ele está com a sua estrutura estável, mas ainda exige cuidados. Por fora, nós temos a rosácea. Essa rosácea já de um período flamejante posterior, foi modernizada, com alguns dados interessantes. Né? Então, em 1849, Eugène Viollet-le-Duc assume as restaurações. Então, o Leduc, importante personagem, não só do patrimônio, mas da arquitetura neogótica, conhecedor das estruturas metálicas, e também vai abrir a porta para várias discussões relacionadas ao patrimônio, questão da reconstrução, da reconstituição, do falso histórico, uma série de elementos que são debatidos nos dias de hoje e é impossível não passar pelo seu nome. Né? E o Viollet-le-Duc realiza uma restauração controversa, incorporando elementos que o monumento nunca possuiu. Ele vai colocar na Notre-Dame de Paris, por exemplo, as gárgulas, umas das gárgulas que são do século XIX, não eram medievais. Ele acrescenta no topo da fachada ocidental a galeria entre as duas torres. Né? Vimos lá aquele slide onde tem os elementos com os nomes que compõem uma fachada. Então é possível numa visita, ao entrar numa catedral dessa, pagar um ingresso separado, dependendo da catedral, e acessar esses corredores. Então é bem interessante ver os espaços, como eles são estreitos, né, dentro lá da maneira de construção do período. Aqui é um detalhe dessa rosácea flamejante, percebemos aqui não só, né, o detalhe, esse belo detalhe das labaredas, das chamas, mas também dessas estruturas dos vitrais que são unidos com chumbo. Né? Então, os vidros coloridos são unidos aqui por chumbo e nos dão aí também essa característica
típica dos vitrais. Por dentro, né, o mesmo vitral e o seu efeito luminoso quando contemplado aí por dentro, né? Então essa rosácea fica justamente na fachada frontal, a fachada oeste, né? Fachada que está virada para o poente. Outra rosácea, considerada uma obra-prima do gótico flamejante, mas que não é original do gótico radiante, né? É a rosácea de Sainte-Chapelle, em Paris, pertinho de Notre-Dame. A Sainte-Chapelle passou por restaurações de Viollet-le-Duc no século XIX. Ela sofreu também com a Revolução Francesa, mas outras ainda ficaram muito pior, né? A Sainte-Chapelle conseguiu ainda manter boa parte de seus aspectos originais, mas teve danos também no período da Revolução. Mas ela é uma capela do período radiante, porém a sua rosácea é do período já flamejante, né? Nós vemos aí que nós não temos mais a presença dos raios, né, como uma roda, e sim de chamas que geometricamente vão se espalhando ali pela toda a circunferência ali da rosácea. Sainte-Chapelle é definitivamente obrigatória a visita. Quem está ali na ilha, né, da Notre-Dame, né, Ilha de la Cité, obrigatoriamente precisa visitar a Sainte-Chapelle, que é com certeza aí um dos ícones da arquitetura gótica de todos os tempos. Lá, voltando em Amiens, justamente no coro, como eu havia comentado, mais detalhes desse gótico flamejante. Gótico que busca mais ornamentação, ele é mais retórico nesse sentido. Podemos, se formos fazer uma comparação, o gótico radiante seria algo mais clássico, enquanto que o flamejante é algo mais barroco, né? Assim, uma comparação, uma analogia, né? Claro que elas não se relacionam. Só para termos a ideia de como que o flamejante ele já busca elementos mais cheios, né? Mais ornamentados, e muitos ali podem, né, inclusive entender como o período de uma decadência da cultura gótica, né? Entendendo o radiante como momento pleno. Mas isso é uma discussão certamente mais avançada, né? Vale lembrar também da policromia, né? Vários desses relevos, seja em pedra, seja em madeira, eram muitos policromados, várias portadas eram policromadas, e a presença das cores também é vista nas catedrais, né? Não só as pedras, hoje, né, nós vemos as pedras nuas, cruas, mas também entender que vários desses elementos eram pintados, eram policromados. Em Notre-Dame de Amiens, temos aqui também um gótico radiante com arcobotantes mais esbeltos. Vemos aqui claramente como que eles se desdobram, né, da fachada para os contrafortes, para esses pilares, né? A presença aqui de gárgulas, né? Arcadas cegas, como vimos também no período românico. Tudo isso compondo, deixando o edifício mais leve, né? As arcadas cegas, trilobadas, né? Então, os lóbulos são justamente essas pontinhas, né? Que estão marcantes da característica gótica. Então, temos trilóbulos, quadrilóbulos. Então, nomes aí que podem ser conhecidos aí pelos dicionários. E aqui, ao lado, essa fotografia menor, Chartres, arcobotantes mais robustos, mais ligados ao gótico primitivo. Ele lembra mais aquela rosácea mais forte, mais robusta, fazendo aí também uma comparação, não é? Primitivo com o radiante sendo algo mais esbelto, com uma aparência mais leve. Porque, né, os engenheiros, os construtores foram tendo uma confiança maior nas suas técnicas de construção. Os arcobotantes, né? Voltando lá àquela imagem que eu havia falado no início, só para recordar, e a estrutura
do período românico, vamos lembrar que as paredes precisavam ser muito grossas, né? Já que no período gótico, as paredes podem ser mais leves, mais rasgadas, justamente porque o arcobotante faz a transferência, parte do peso, especialmente do teto, das abóbadas, eliminando aquela técnica de construção românica mais forte, mais pesada, né? Então, só deixando isso aqui mais claro. As estátuas colunas, uma característica muito marcante do gótico primitivo. Vemos, né, essas esculturas, especialmente nas portadas, nas entradas das igrejas, estátuas de ombreira afixadas às colunas que flanqueiam as portas. Elementos escultóricos correm verticalmente pelas portadas. Então são figuras alongadas, que não estão naquela proporção clássica greco-romana. Também não são esculturas que se assemelham àquela linguagem período românico, mais rústica, né? Estamos aqui já num caminho para o final do período gótico. O final do período gótico já inicia uma restauração de padrões e proporções clássicas. Então, figuras altas e esguias marcam aí o goticismo desse período, né? E vemos aí reis, rainhas, santos, né? Então, são bem interessantes desvendar aí a iconografia do período, né? Temos também aqui a presença de capitéis historiados. Muitos desses capitéis são diversos, formas diferentes, influência coríntia, influências bizantinas. Então há uma diversidade de formas que a Idade Média vai criando, né, ao longo do tempo. Mas principalmente os capitéis historiados, né, sempre contando ali alguma história, especialmente bíblica ou algo relacionado à história daquele local. A progressiva retomada de proporções clássicas até o Renascimento. Uma das esculturas góticas mais famosas é a Uta de Ballenstedt, né? Famosa, idolatrada pelo Umberto Eco. Né? Ela viveu no século XI, mas a sua escultura, essa escultura famosa do século XIII. Então, cada vez mais o período gótico vai retomando conceitos clássicos da escultura, até que, claro, a Itália vai abrir as portas para o Renascimento, chegando à escultura de Donatello. Donatello já tem já praticamente toda a restauração das proporções clássicas. E a Uta de Ballenstedt, como vemos aqui, a do mestre de Naumburg, ela é possivelmente a inspiração de Walt Disney para a madrasta da Branca de Neve naquele épico desenho animado da de 1940, ali por ali. Então, é aqui um dos exemplos da arquitetura gótica já seu pleno de desenvolvimento do período radiante indo para o flamejante. Em Amiens também nós vamos encontrar a famosa Porta das Artes Liberais, né? A Porta Real Oeste, que representa as 7 artes liberais e seus patronos, cerca de 1150. É uma porta ainda mais primitiva, né? Caminho aí para o gótico primitivo, indo lá para o radiante. E essa porta ela é famosa porque ela nos dá, né, como que o ensino medieval se desenvolveu, né? Ele vem lá da antiguidade, eu explico isso em outras aulas sobre o Renascimento, especialmente. Esse aqui é um ponto fundamental da história da arte e vai fazer, né, grandes transformações da Idade Média para o Renascimento, artes liberais e artes mecânicas. A visão do artista, do arquiteto, muda completamente a partir do Renascimento. Então, a definição do que é arte liberal e arte mecânica eu não consigo fazer agora, uma questão de tempo. Mas, tendo mais aulas minhas, é possível encontrarmos tanto no Renascimento quanto na Idade Média. Também falo muito sobre isso no meu curso de cor.
que já está disponível. Então temos aqui nessa portada, né, nos mostrando que não é só temas bíblicos e religiosos, mas temas também da do conhecimento da humanidade, daquilo que é estudado na rotina das artes liberais e depois também estudado nas universidades medievais. Então, a figura de Aristóteles representando a dialética, então sempre vamos ter aqui a figura do patrono e a figura da, né, da alegoria do assunto, né, da arte estudada. O Cícero representa a retórica, o Euclides representa a geometria, tá? Temos o Boécio, astronomia, o Ptolomeu, né? Então, quer dizer, o Ptolomeu ele é o patrono aqui da astronomia, Prisciano ou Donato, né? Depende aí da gramáticos. Então, representando aqui, nós temos a alegoria da gramática, né? Então, essas alegorias são interessantes, né? Astronomia, uma figura feminina olhando para o céu, para as estrelas. O Pitágoras, ele representa tanto a matemática quanto a música. Vemos aqui a música com alguns instrumentos e sinos, né? Dando então aquela ideia da formação das notas musicais relacionadas com a matemática. Então, quer dizer, todo um conhecimento clássico que é passado para a Idade Média, forma a base intelectual de formação. E essa formação, essa base intelectual, ela é dada nas catedrais, ela é dada nas escolas ligadas às catedrais. Então, não podemos conceber o ensino e a educação desligadas do ambiente religioso. O ambiente religioso também que coordena diversas instâncias, como, né, eu havia comentado, os asilos, os hospitais, coisas que posteriormente, depois das revoluções liberais, passam para poder do Estado, Estado desligado da igreja, né? Mas na Idade Média não, na Idade Média até o período do Renascimento, isso aí são funções propriamente da Igreja Católica, normalmente, tradicionalmente. A Sainte-Chapelle, né? Vamos voltar aqui, né? Sainte-Chapelle, mais uma foto ampliada dela, né? Restaurada a partir de 1836 pelos arquitetos Jacques Félix Dubin e Jean-Baptiste Lassus, né? O projeto da quinta e última flecha ficou a cargo de Lassus. Então, várias dessas flechas na parte externa, elas não são originais, igual a da Notre Dame de Paris. Paris, a flecha no transepto, no cruzeiro, ela não é original, tiveram outras antes. Essas flechas foram se perdendo, da mesma forma que essa última se perdeu em 2019. E a que será colocada no lugar vai ser uma réplica daquela de Viollet-le-Duc. Também de Jean-Baptiste Antoine Lassus, temos esse desenho, né? Projetos também que passaram pelas restaurações de Chartres, né? Vimos lá do gótico primitivo, já comentei sobre ela. Então, vimos lá do gótico primitivo, já havia comentado sobre ela, então são nomes importantes desses movimentos de restauro no século XIX. Fachada da Catedral de Amiens, também tinha comentado aqueles aspectos, né, dos termos, dos nomes da fachada, mas já fica bem evidente, né? Já reconhecemos bem a questão da nave central, das naves laterais, da planta basilical, como que isso fica muito bem evidente, a claridade por dentro dessas estruturas, reformas que aconteceram posteriormente, não é? Aqui, por exemplo, é uma adição, temos aqui essa galeria coroa o edifício, é uma adição de Viollet-le-Duc, ela não é original da Idade Média, né? Então, nem tudo que nós vemos é 100% medieval, preciso estudar um pouquinho ali a história de cada uma delas. Vemos também a presença do gótico civil. O gótico civil é muito bem visto em Veneza, representado pelo Palácio dos Doges. O gótico na Itália é sempre mais austero, ele tem elementos não tão verticalizantes como uma catedral francesa. As catedrais góticas na Itália são mais modestas nesse sentido, né? Não que não sejam grandes, mas não
aquela presença de arcobotantes tão profusos como vamos encontrar na França. E também a beleza, né, desses palácios e palacetes civis, né? Veneza, centro rico comercial com ligação com o Império Bizantino, fazendo a comunicação do Oriente com o Ocidente. Então o dinheiro passa por Veneza, né? Grandes armadas, Veneza era uma república independente, né? Então vemos aqui inclusive esse contraste interessante do Cadoro, né? O Cadoro, esse palácio tão famoso e citado nos livros de história da arte, comparado aqui já com um edifício de período posterior, né? Um edifício mais clássico, maneirista, né? Caminhando lá para o período barroco. Então vemos aí que bem a diferença, né? Dos arcos ogivados para o arco de volta perfeita, os frontões já de maneira clássica. E chegamos em Portugal. Beleza do gótico flamejante em Portugal é apresentada num dos monumentos mais importantes, obrigatórios em uma visita em Portugal, que é o Mosteiro da Batalha. Então, o Mosteiro da Batalha, temos aqui a característica gótica, os arcobotantes, os arcos ogivados, os rendilhados, né, que caracterizam o período flamejante, mas também vamos encontrar já a introdução do Manuelino. O Manuelino é um gótico final que se desenvolve em Portugal, com elementos do Renascimento italiano, daquilo que eles vão chamar de plateresco. Mas o Manuelino, ele tem característica tão própria, tão pessoal, ele já não é mais um gótico flamejante. Ele é o Manuelino, ele é um estilo autônomo, não é já praticamente. O Manuelino se caracteriza por esses elementos que remetem às navegações, aos descobrimentos, à expansão marítima de Portugal, ali do século XV, 1420, 30, 40, descobrimento do Brasil, as Índias, enfim. Então, esses elementos marítimos que remetem a cordas de navio, instrumentos de navegação, astrolábio, esfera armilar, algas marinhas, cordas de navio, né? Então, quer dizer, é a riqueza do estilo manuelino, né? O rei Dom Manuel I, o Venturoso, foi o primeiro rei do Brasil. Então, muitas pessoas nem associam, né, que os reis de Portugal foram, né, reis do Brasil. Então, a história do Brasil está ligada com isso. E o Manuelino, ele não veio para as terras brasileiras porque o Brasil ainda não tinha estruturas robustas desse período. Então, só a partir do maneirismo o Brasil começa a ter as suas primeiras grandes estruturas, como as igrejas dos jesuítas. Então, o Manuelino, ele é diferente do gótico flamejante, mas numa continuidade disso. Então, aqui no Mosteiro da Batalha, vemos detalhes do flamejante, que sim, já é um gótico flamejante, e nos interiores aqui do Mosteiro da Batalha, o Manuelino já se apresenta, especialmente as capelas imperfeitas. O Manuelino pode ser visto muito bem em Lisboa, também uma visita obrigatória ao Mosteiro dos Jerônimos, Torre de Belém. Então é algo extremamente fascinante. Então, agora, com certeza, os detalhes do Manuelino são derivados toda uma arquitetura, uma arte flamejante que também tem elementos da Península Ibérica, da influência islâmica, né? Então há uma série de fatores que vão marcar não só a arte portuguesa, mas também a arte espanhola, o contexto da Reconquista cristã. Essa é a abóbada sexpartida. Então aqui nós já vemos que ela é dividida em 6 pedaços. E do Mosteiro da Batalha, tem uma belíssima arquitetura. Lá em Lisboa, no Museu de Arte Antiga, essa cadeira de braços está dela, do gótico tardio. Então nós vemos que é uma poltrona, né, uma cadeira com o seu encosto no gótico flamejante. Olha, a talha madeira seguindo o mesmo desenho das fachadas das catedrais, em gótico flamejante.
bem óbvio, né, bem evidente a comparação com as janelas, com os elementos ornamentais que também se repetem no mobiliário. Na Inglaterra, o gótico flamejante ele vai se desenvolvendo para aspectos muito decorativos, com esses rendilhados bem fechados, onde nós já não encontramos mais aquela ideia de uma verdade estrutural como vemos no primitivo e no radiante. Por isso que muitos, ao mesmo tempo, né, nós vamos encontrar uma defesa, né, de uma beleza inigualável dessas desses desdobramentos, desses ornamentos do gótico flamejante aqui na Inglaterra, porém, muitos já vão considerar isso como um certo tipo de afetação que denota uma decadência do próprio goticismo, ou seja, quando se ornamenta demais, se enfeita demais, é um sinal de decadência. Muitos, né, outros não consideram por esse lado, pelo contrário, né? O flamejante tem suas características muito próprias, que o diferencia, obviamente, do gótico radiante. Então, é uma coisa a ser também vista e explorada com mais calma. Então, a decoração evidente sobre a estrutura. A estrutura é praticamente escondida, né, pelo ornamento, enquanto que lá no que vimos anteriormente, a estrutura fica evidente. Então marca aí também o período, né, da decadência da escolástica, ascensão do nominalismo. Então são termos aí da filosofia que mudam a cara definitivamente da nossa história, né? Então são elementos mais complicados, né, mais difíceis, mais profundos. Aqui vemos a Catedral de Peterborough, a abóbada em leque do retrocoro, né, e a Capela de Cambridge, né, King's College. O Mosteiro dos Jerônimos, como havia comentado, né, belíssimo mosteiro a ser visitado em Portugal. Já aqui do Manuelino, mas vemos que o Manuelino também tem essa influência do intrincado, né, dessas divisões das abóbadas. Eu explico lá na minha aula, no meu curso de Portugal, sobre Portugal. Então, Portugal, Arte e Arquitetura, curso que já está disponível, onde eu apresento muitos monumentos manuelinos com roteiro de visita mapeado no Google. Então é bem interessante, né? Então existem muitas igrejas, muitos monumentos, palácios que precisam ser conhecidos. Muitos turistas, né, o grande público desconhece, mas que estão ali bem acessíveis, né? Então temos aqui já características próprias do manuelismo, uma igreja de uma arquitetura salão, essa divisão de nave central, nave lateral já se dilui, né? Então, o manuelino já aí também fechando o final do gótico, transição, no caso aqui em Portugal, para o Renascimento. E com o Mosteiro dos Jerônimos, eu encerro essa introdução, um panorama do que é o românico e o gótico. Conheçam os cursos aqui na descrição, no link estudioalbuquerque.com.br e vejam os 4 cursos ali oferecidos. O Arte Culturas, que tem a história da arte geral, aulas que ainda estão sendo construídas, aulas constante atualização. O curso Portugal Arte e Arquitetura, o curso Cor, Fundamentos Artísticos e Estéticos nas Artes Plásticas, então um curso também muito avançado sobre a cor, e Roma Antiga, para artistas, arquitetos e viajantes, para todos aqueles que desejam entender a arte romana profundamente. E nos dias de hoje é fundamental conhecer a arte dos romanos. Então, eu fico por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.